eu vou fazer um vídeo completo aqui sobre... Vai ser um react, mas eu vou colocar ele completo aqui do que o pastor André Valadão disse no canal dele, que alguém perguntou se... Falou que tem um marido narcisista, se tinha que separar. Ele disse que não queria separar, que tem que ficar no casamento. E no outro vídeo, acho que alguém reclamou também, que gostava muito dele, mas que discordava da posição. Discordar é válido, né? Vamos lá, né? Vamos começar pelo começo. O transtorno narcisista é um transtorno que ele é pela psiquiatria, né? Inclusive está dentro da psiquiatria, o DSM-5. Ele é visto como algo que, quando ele é perverso, ele chega a ser patológico. E aí, das 9 características que tem alguém que tem um transtorno narcisista, se no mínimo tiverem 7 evidentes, frequentes, constantes, aí a pessoa pode ser, não falei nem diagnosticada, aqui não é o termo certo, mas ela pode ser vista, entendida como alguém que tem transtorno narcisista. Só que assim, eu posso ter, todos nós temos narcisismo dentro de nós. Às vezes, alguns temos traços mais fortes. Mas chega um momento, se ela se entender como, poxa vida, eu tenho às vezes muito narcisismo dentro de mim. Às vezes eu me acho, às vezes eu quero muito poder, às vezes eu quero muito subir nos outros, né? Quero, às vezes, tendências que são ruins, perversas, que fazem mal a alguém. Daí a pessoa, se ela tem essa noção, ela pode sim, ela fala assim, poxa vida, isso aqui é errado, eu vou mudar meu comportamento e isso vai mexer comigo como um todo. Porém, a pessoa que tem um transtorno narcisista, ali de 7 até 9 características, por exemplo, ou até diagnosticado pelo um psiquiatra, né, o psicólogo, ela não tem essa visão que ela está errada. Tanto que tem 3, se não me engano, 3 narcisistas que eu acompanho. Um deles foi diagnosticado 3 vezes, acho que 2 deles foram diagnosticados 3 vezes, então eles têm eles sabem disso, tá no papel, tá no laudo. Porém, assim, o pastor disse que, assim, para a mulher não se separar. Poxa vida, como é complicado isso, né? Como é complicado isso. Eu sou cristã, eu acredito na Bíblia, como diz até o pastor Anderson Silva, da capa a capa, até na fitinha. Não jamais, discordo totalmente daquela questão de falar que tem que atualizar a Bíblia e tal, porque a gente sabe que o Espírito Santo é que nos convence. Mas tu acreditas que o mesmo Espírito Santo às vezes se fala para tu afastar do mal? Uma pessoa que tem transtorno narcisista, uma pessoa que é perversa nesse ponto, o que ela faz? Ela difama, ela faz gaslighting, esse gaslighting ele traz um processo cognitivo que ele vai, como se fosse dando... o próprio intelecto vai começando a ficar muito perturbado, ela muda as coisas de lugar, ela fala, você fala uma coisa que não falou, ela muda tudo e tu fala assim, peraí, será que eu tô ficando maluca? Tanto que tem um vídeo no canal, é o segundo, acho que o terceiro mais assistido, será que eu tô ficando maluca? Mas ela acabou de me falar tal coisa, e você começa a se invalidar por conta da invalidação do outro. Isso é um processo cognitivo que acaba ficando deficitário. Outra coisa que ele faz, ele difama a pessoa quando ela sai do meio dela. Imagina você numa igreja, por exemplo, uma instituição religiosa, eu vou falar igreja porque é o lugar que eu mais convivo, e você fala assim, não, eu vou separar dessa pessoa com transtorno. O que ela vai fazer? Vai te difamar, vai falar que tu és louca, que realmente tu não bate bem, que tu faz isso, assado. Então ele acaba fazendo difamação. E a pessoa, por pensar assim, poxa vida, não vou falar mal do outro, que ela faz? Ela se recolhe, às vezes ela se afasta daquele meio religioso, às vezes ela perde amigos, ela tem que se afastar de alguns amigos por conta de não ter que enfrentar a pessoa com transtorno narcisista. Isso também é errado. Outra coisa que o narcisista também causa na pessoa, ela não protege no momento certo. Imagina se a situação, uma menina foi, digamos que, abusada. E aí, essa mãe, se for com transtorno narcisista, não protege essa menina, ela não valida essa menina, ela não traz a ela, filha, como é que você tá, como é que foi, me conta pra mãe, a mãe vai te ajudar, a mãe vai te acolher. E aí, como é que fica? E como é que essa pessoa tem que viver, ainda com essa pessoa com transtorno narcisista? Olha essa questão, ou às vezes com o pai. Quantos casos que tem de pessoas que foram, infelizmente, abusadas e o pai ou a mãe não o protegeram? Nossa, o pai faz um escândalo se a bola da filha foi furada ou se alguma coisa aconteceu, mas quando a filha foi abusada, silêncio. Isso, e aí? Como é que fica? Como é que fica essa cabeça? Outra situação, vamos lá. A pessoa
Digamos que a moça conhece alguém, né, seja lá da igreja ou o que for, e ela vê que essa pessoa é bacana e ela quer entrar no relacionamento, e um desses pais não deixa, começa a quebrar relacionamento, fala, não, você não é boa nisso, você é mesmo burra, ah, mas você não dá em nada, você não sabe cozinhar, ah, rapaz, você vai casar com essa minha filha? Ih, você vai se dar mal, várias coisas. Acontece de pais, no caso eu falo pai ou mãe, já ouvi de casos de tentar seduzir o próprio namorado da filha ou do filho, e aí como é que fica? Isso também não dá pra tentar junto? Várias situações. Vamos lá pegar mais uma outra coisa que tem ali a grandiosidade do narcisista, de alguns tipos de narcisistas. Eles se acham, eles chegam, mas muitos narcisistas, eles começam a se achar e eles se engrandecer como se ele fosse o máximo. Não, eles são super top, eles chegam já arrasando. Não é nem o temperamento do sanguíneo, porque às vezes a pessoa tem o transtorno narcisista, só que chega em casa, às vezes ele é um mal assim, ele chega em casa, ele pode violentar os filhos com palavras ou com mãos também, né? E aí como é que fica? Ou aquele narcisista que é o vulnerável, coitadinha de mim, pobre de mim, ninguém vem me ver, coitadinho, todos os filhos me deixaram, coitadinha de mim, a minha esposa é muito ruim, coitadinha de mim, tal. E aí, onde é que fica? Como é que fica uma pessoa dessa? E às vezes, sim, pais também sofrem com filhos que têm transtorno narcisista, também acontece isso, não estou desmerecendo não. Então, assim, o transtorno narcisista é algo patológico, é algo que ele é laudado, se for o caso. Hoje a gente fala muito mais, talvez seja por conta talvez de uma bolha que a gente está, mas a gente sabe que a tendência é aumentar, porque a Bíblia também fala que os homens voltados para si mesmos já aumentaria muito. Então, voltados para si mesmos são mais narcisistas. Lembrando que todos nós temos narcisismo em alguma escala. O problema é quando uso isso para o mal do outro e para o meu próprio bem. É quando não tenho empatia pela outra pessoa. É quando eu quero escravizar uma pessoa. É quando eu acho que eu tenho posse sobre ela, ou posse sobre alguma coisa. É quando coisas que são ruins são normais, né? São pessoas totalmente desapegadas de qualquer sentimento, né? Então isso que caracteriza, uma das coisas que caracteriza o transtorno narcisista, a falta de empatia. Você fala, empatia é se colocar no lugar. Não é só isso, empatia é o tentar ver como a outra pessoa está a ver. E o narcisista não tem o mínimo disso. Pode morrer a pessoa do teu lado, ele vai pedir um cachorro quente para ti, se bobear, né? Ele não vai ter mínima empatia por uma dor, né? Ou ele vai fingir ter. Outra coisa, ele pode te espelhar. Meu Deus, gente, quanta coisa. Por isso que assim, o que o pastor André Valadão falou, e dificilmente vi falando de realities, mas foi tão importante. Inclusive foi a psicóloga Caroline, eu não lembro agora do arroba dela, Caroline Psi, ela é muito boa e ela é focada assim nessa questão do narcisismo. Eu falo tranquilamente dela e a minha maninha que mandou esse vídeo. E ela replicou isso daí, ela fez um react e falou assim, pastor, não tem coerência. Porque assim, eu acredito, igual eu falei pra vocês, eu acredito muito na Bíblia, na transformação de vidas, muito. Não quem fala assim, mas Deus não pode transformar narcisista, não é isso que eu tô querendo explicar pra vocês. E vocês sabem que a ênfase que eu dou no canal não é exatamente no narcisista, é em ti. É que se tu vives com uma pessoa onde tu és invalidado, tu és difamado, sofres gaslighting, tem problema cognitivo por conta disso, não tem baixa memória nas situações que seriam importantes, traumas exacerbados, por que vai viver com uma pessoa dessa, né? O divórcio não é legal? Lógico que não é legal, a gente sabe. Às vezes ter que ficar em contato zero com o pai, com a mãe é legal? Lógico que não é legal, você sente uma falta enorme desses seres que te criaram para estar na vida. Você vê às vezes pessoas que têm pais bacanas, você fala assim, caramba, como eu queria ter uns pais assim, né? Então, não é quem está incentivando isso, o problema é que não dá para incentivar o mal. Nós temos que ajudar as pessoas que estão dentro de uma situação que é dolorida. Outra coisa, uma estatística americana fala que mulheres, no caso, falando de mulheres, né, que sofrem violência também, que estão em situações abusivas, elas normalmente voltam umas 7 vezes para o relacionamento. Por quê? Porque elas não conseguiram encontrar
dentro, primeiro em Deus, né, e também em si próprias, todo o fortalecimento para elas irem para uma relação saudável. Muitas vezes, quem vem no relacionamento com o narcisista tem dificuldade de entrar em uma relação boa, porque ela está tão acostumada ao que é ruim, que ela acha que aquilo que era ruim é o que era bom, mas que ela estava acostumada. É como se fosse aquele sapinho na água quente que vai esquentando, esquentando, esquentando. Então ele acha que aquilo que é o normal, mas não é. E às vezes ela conhece uma pessoa que é para ser super bacana, ela acaba tendo uma autossabotagem porque acha que aquela pessoa, peraí, isso tá muito bom para ser verdade, alguma coisa vai acontecer. E às vezes acaba sabotando o próprio relacionamento saudável porque ela acha que tem que ficar num relacionamento ruim. Aí você fala, nossa, ela voltou para aquela pessoa porque ela está acostumada com aquilo. Às vezes filhos, pessoas que se tornam adultas que entram no relacionamento, elas entram com um relacionamento parecido com o que aconteceu em casa, porque elas não têm a visão de que o que aconteceu em casa já estava doentio, e aí elas procuram inconscientemente alguém parecido com o que elas têm em casa. Olha que loucura! E fala sobre isso às vezes. Então tem que tomar muito cuidado com quem aconselha o quê. Por isso que eu sempre falo, se alguém passou com uma relação com narcisista, procure alguém, um terapeuta especializado nisso, mesmo psicólogos, procure realmente pessoas que entendam disso, ou até pessoas que viveram isso e que são hoje psicólogos ou são psicanalistas também. Aí você fala, não procura um pastor? Não, a gente tem que procurar sim, tem que ter um pastor, tem que ter às vezes um líder religioso junto contigo, mas eu tô falando assim, às vezes pegar, por exemplo, do pastor pastor ali André Valadão, que talvez não teve nada disso na família e ele olha só pela ótica dele, por mais de 24 anos que ele tenha tido de início no ministério e tal, ótimo, é o ministério que ele teve, só que é punk falar do jeito que ele falou, e como disse a psicóloga, deveria tomar responsabilidade por pessoas que sofrem dentro dessas relações. Não achei muito inteligente. Por isso que acho que a crítica é mais fácil, talvez, acolher essa mulher que tá com esse marido que ela vê como narcisista. Acolhê-la para ela conseguir se encontrar, porque uma coisa que o narcisista faz, ele consegue sugar o self por conta do espelhamento, ele suga o self dessa outra pessoa e ela fica sem chão, sem conseguir se entender. Então, como é que ela vai se ver no mundo? Né? Como é que ela vai ver realmente o que ela precisa, né? Ai, gente, só quem viveu para saber. Não dá para dar um conselho desse. Não dá para dar um conselho desse. A minha pastor não foi legal, não. Melhor é acolher essa pessoa e não apontar o dedo, você tem que fazer isso, sem ter a mínima noção. Só quem passou a vida, alguns momentos com o narcisista, consegue falar isso. Quem nunca passou é só pitaco. Na minha opinião, é a mesma coisa que eu falar para uma pessoa que, sei lá, que passou com filho com drogas e eu querer dar conselho sem nunca ter nem tido filho. Eu posso acolher essa pessoa, eu posso abraçá-la, eu posso estar junto. Eu não posso falar, faz isso, faz aquilo. Às vezes muito conselho, mas atrapalha. Então a gente só pode falar do que a gente viveu ou vivenciou muito próximo e realmente viu a coisa mudar. É só o dia a dia, Passou disso, já é pitaco. Então, realmente não foi muito feliz de falar do pastor ali, não. Ele tem que ter falado assim com uma boa intenção, mas isso aí é complicado. Tá aí um pouco que eu falo assim, meu Deus, só Deus mesmo para ter misericórdia e entender as pessoas com esse transtorno aí. Eu não gosto de chamá-los de coisa ruim, eu não acho que isso é certo também, mas não dá pra ficar perto não. É contato zero ou pedra cinza. Não dá pra ficar perto não. Senão você declina aí, ó, morre.